A paz do Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e do seu Filho Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. E você também que está me ouvindo pela primeira vez, comece agora a ter paz, e a bênção do Senhor comece a reinar na sua vida. Inscreva-se e deixe o seu like para receber todas as notificações. Ative o sininho e lá onde tem todas as notificações. E você, a partir de hoje, vai ser abençoado e abençoada em nome de Jesus. E Deus vai atender às suas petições e vai realizar os seus desejos, porque todo aquele que pede recebe, em nome de Jesus. Acerca do divórcio, capítulo 19, diz o Senhor Jesus. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lhe disseram eles: então por que mandou Moisés que desse carta de divórcio e repudiasse? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu deixar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que deixar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a mulher deixada pelo marido, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Jesus abençoa as crianças. Lhe trouxeram então alguns meninos, para que sobre eles Jesus colocasse as suas mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O mancebo rico. Eis que, se aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade.
Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-o para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e lhe paga o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom?
Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho lhe disse: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles: Podemos. Disse-lhe Jesus: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que, pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós se fazer grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. Saindo Jesus de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, persistindo cada vez mais, gritavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E lhe disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, lhes tocou nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está em frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho,
e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram Jesus assentar em cima. Muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho. Outros cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia gritava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? A multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. O zelo de Deus pelo templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração e de adoração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. De manhã, voltando Jesus para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O batismo de João. Chegando ao templo, acercaram-se de Jesus, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? Quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, temos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele lhe disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois,
arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, me falou de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Lhe disseram eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeis para o crer. A parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado. Construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um e mataram o outro, e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último enviou o seu filho, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vinha o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dize-lhe eles: Dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. A parábola das bodas, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a lhe falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a convidar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as cidades saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes.
E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestido de núpcia, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestidos nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não respeita a aparência de homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Jesus disse-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram eles: De César. Então disse-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto de Jesus os saduceus, que dizem não haver ressurreição de mortos, e interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse que se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Porque na ressurreição, disse o Senhor Jesus, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casa, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é dos mortos, mas dos vivos. E as turmas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo o que Jesus fez, emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, o interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo?
De quem é filho? Eles disseram. De Davi. Disse-lhe Jesus. Como então? Que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais ninguém o interrogar.